Vocês viram o rapaz que faleceu ali em São Paulo, né? O rapaz que morreu, o nome dele é Vitor Medrado, ciclista assassinado. Eu não sei qual a idade dele, eu não sei se ele é pai. Ele era uma pessoa comum, era uma pessoa que leva a vida dele, trabalha e tal. E ele tava indo de bicicleta num parque. E ele apenas puxou o celular que devia estar no bolso dele pra ver alguma coisa. Ele não tava fazendo mal a ninguém. Ele não tava fazendo absolutamente nada de errado. E de maneira completamente banal, fútil, ele tomou um tiro de um brasileirinho, né? De um sujeito, eu preciso colocar nesses termos, é um pouco cruel. De um sujeito que vem de um determinado Brasil que não tá dando certo. Esse cara aí, não sei sua história, não sei o que ele tá deixando de legado, mas a história dele, ela se choca com a história desse assassino. Se você traçar a vida dos dois é muito diferente. É um sujeito provavelmente produtivo. Esse sujeito deve pagar muitos impostos. Ele devia pagar muitos impostos. Ele devia ser ligado à economia formal, trabalha, é tributado, tinha planos de vida, seria um cidadão bom em qualquer outra grande cidade do mundo. Ele não tem culpa de ser essa pessoa, ele não tem culpa de estar andando de bicicleta, ele não tem culpa de ter um celular. Isso é o que qualquer pessoa normal no mundo faz. Na verdade, o Brasil devia ser feito de pessoas como ele, pessoas que são produtivas, que estão trabalhando, que estão cuidando do corpo. Ele, porém, se encontrou com outro Brasil ali. De moto passaram dois rapazes, né, que vêm de um outro Brasil. São caras que vêm, provavelmente, de um bairro de periferia. São caras que, não sei qual é a natureza da família deles, mas que vêm de um caldo cultural muito específico, ou seja, ouviram aquele tipo de música que eu já comento, se seduziram por um determinado tipo de vida e fizeram uma escolha racional pelo crime. Esses dois rapazes, eles consideram que sair para cometer crimes é uma atividade lucrativa e que a recompensa supera o risco. Eles provavelmente não seriam grandes profissionais em nada do que eles fossem fazer na vida deles. Em outro país, eles também não fariam nada. Eles são um subproduto do fracasso brasileiro como cultura e como Estado. Eles são um reflexo de um país que dá errado em tudo. Eles também são reflexo de uma mentalidade, os dois. Porque nós aprendemos na escola, na televisão, todos os dias, que o vilão é esse cara da bicicleta que morreu. Ele é vilão porque ele é homem, porque ele é branco e porque ele é heterossexual. Ele é um vilão porque ele trabalha, porque ele estuda, e isso, dentro da lógica do pensamento majoritário brasileiro, o torna um vilão. Sociólogos usam o nosso dinheiro para escrever tratados que explicam que este cara que estava com a bicicleta parado, ele deu certo na vida porque ele tirou a oportunidade de outras pessoas, como aqueles dois rapazes que mataram ele. O nosso sistema cultural, então, ele é construído sob a ideia de que nós precisamos punir aquele cara da bicicleta para que aqueles dois jovens que representam em si a cultura brasileira, que são vítimas da sociedade, para que eles possam prosperar. E mais, que esses dois rapazes vão cometer erros ao longo das suas vidas e que nós temos que ser lenientes com os erros deles. Eles não são culpados dos erros. Na verdade, toda a sociedade gerada por aquele ciclista é culpada do fracasso pessoal daqueles dois, que nunca é um fracasso pessoal, é um fracasso coletivo de todos nós. Aí você não pode ter raiva dos dois. Você tem que ter raiva dele. Você tem que achar que no fundo ele é uma consequência, um número, né, um dado estatístico que no fundo é desprezível e que aqueles dois podem ter uma redenção. De acordo com as Tábatas Amarais e outros canalhas e vagabundos que ficam perambulando pelo Congresso Nacional, essas duas pessoas, o objetivo do Estado agora é reeducá-los e, veja só, reintegrá-los economicamente na sociedade. Eles ontem tiraram a vida de uma pessoa, eles cometeram um latrocínio. E de acordo com os especialistas em segurança pública do Brasil, nós temos que correr agora para ressocializá-los. Sequer eles têm que ser punidos. O caráter punitivo da prisão é uma coisa ultrapassada. Precisamos, obviamente, utilizar inteligência para evitar assaltos do tipo. Falou que vai usar inteligência e não falou que vai aumentar a punição, essa pessoa defende bandido. Então esses dois rapazes, eles vivem num país em que eles são um totem, um objeto de adoração, e aquele cara que é um homem produtivo, não, aquele homem não é um privilegiado. Na verdade, aquele homem que morreu, ele é um espoliado. Ao longo da vida inteira dele e da família dele, ele foi roubado. Provavelmente ele estudou numa escola particular, mas ele pagou impostos que garantem um ensino público universal. Provavelmente ele pagou um plano de saúde. E provavelmente ele pagava, né, no prédio que ele morava, um condomínio que inclui segurança. Mas ainda assim ele paga impostos para supostamente ter segurança e também ter saúde. Este cara, ele também trabalha ao longo da vida inteira dele, formalizado de alguma maneira, e isso faz com que ele gere impostos pro Estado. Ele gera filhos, não sei se ele tem filhos, e a prole dele vai também ser escrava para sustentar isso. E durante toda a vida dele, ele vai ser tratado como um inimigo. A vida dele vale mais do que a vida desses dois caras. E cansou da gente ter que fingir isso. Esses dois caras, a vida deles não vale. Esses dois caras não podem existir mais. E nós não temos mais que falar que nós vamos ressocializar esses caras, nem que nós vivemos numa sociedade que esses dois caras são ladrões, porque aquele cara trabalhou e pagou imposto demais a vida dele. Porque essa é a real. Materialmente falando, nada do que aquele cara fez prejudicou essas duas pessoas. A vida dele, enquanto existiu, foi fruto do trabalho dos pais dele e do trabalho dele. E o fracasso deles é fruto do fracasso pessoal desses dois, das decisões
decisões pessoais que eles tomaram, de uma sociedade que permite que as pessoas sejam pobres e vivam, quando criminosos, na impunidade, e das decisões ruins também, ou de um histórico ruim dos seus eventuais pais, avós. Você que trabalha e produz, não importa a sua classe social, você não é culpado de nada. Se você for morto e você, era um homem negro no ponto de ônibus, pobre, e um homem branco na frente de um parque, um ciclista, a vida dos dois vale muito. A vida dos bandidos não vale nada. E cansei de fingir, não é polêmico falar desse ciclista, né? Porque no fundo é isso. Porque não é uma vida, né, que se encaixa ali. Ele é a nossa Marielle. No mesmo dia, outros morreram. Todos os que morrem são inocentes e pagam impostos. Eles são todos nossas Marielles. A Marielle da esquerda, ela só era uma defensora de bandido que tava no partido certo. Eu vou repetir. A Marielle era uma defensora de bandido que tava no partido certo. Eu vou repetir pra que me cancelem. A Marielle era uma defensora de bandido que tava no partido certo. Porque o partido dela é um partido de defensor do bandido. A irmã dela é uma defensora de bandido. E lembremos que a Aniele Franco, que só é ministra porque é irmã da Marielle Franco, ela está lá defendendo o interesse da bandidagem. Não à toa ela fez um documentário tocado pela ONG do PCC chamado O Grito, em que ela defende do documentário, assim como no ministério dela, a mesma pauta proposta pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Então eu repito, a vida desse homem, esse ciclista que morreu ontem, a vida dele vale mais do que a vida da Marielle Franco, porque ele produziu mais ao longo da vida dele do que a Marielle Franco. E ele não defende bandido, porque só defende bandido um tipo específico de pessoas no Brasil. Intelectuais de esquerda, de preferência, que recebem dinheiro de fora. Isso quando não os próprios criminosos. Essas pessoas querem decidir quem é vítima, quem não é vítima, quem morre tem que ser lembrado, quem morre tem que ser esquecido. Eu não vou esquecer o ciclista que morreu ali na frente. Eu vou me colocar no lugar dele. Eu já fui correr naquele parque algumas vezes. Eu poderia ser esse morto, porque eu já fiquei naquele mesmo poste, olhando de maneira inocente, igual um tonto, um celular. Eu poderia ter tomado um tiro a queima-roupa de 2 vagabundos e eles teriam ido embora. E os mesmos vagabundos teriam contado com a defesa dos direitos humanos. Quando chegassem à delegacia, eles teriam a defesa feita por um advogado do PCC, porque todo faccionado, quando é preso, ele conta com a assistência jurídica do PCC. Lembra da Deolane? Ela faz parte desse hall de advogados, né, que tem um tipo de ação ligada aí a... Vocês entenderam, né? A Deolane, ela é adorada por milhões de pessoas. Eu errei, eu fui impreciso. Quando eu disse que um tipo de pessoa defende essas coisas, são dois. Um é o picareta, o pilantra, quem tá ganhando dinheiro com isso, que em geral é o ideólogo de esquerda ou apenas um estelionatário que trabalha pra esse bando. O outro, que está na casa dos milhões e milhões, é o idiota útil. É o fã do MC Hariel, é o fã do Oruan, é o fã da Deolane. Essas pessoas todas votam, essas pessoas têm crenças. Eu vou falar, a maior parte dessas pessoas são cristãos. Essas pessoas votam inclusive na oposição, votam na direita. Essas pessoas existem aos montes, aos milhões e milhões, votam no Marçal. Essas pessoas estão andando por aí. Essas pessoas são profundamente equivocadas. E hoje elas têm um celular na mão, elas estão cheias de opiniões. As opiniões delas vão parecer diferentes, por exemplo, do sociólogo de esquerda que vai lá defender ativamente que aqueles 2 bandidos estejam livres para serem ressocializados. Mas eles fazem parte da mesma cultura, que é a cultura de um país que acabou. O Brasil não é um país. O Brasil é um canil. O Brasil é uma savana. O Brasil é uma selva. O Brasil é um bestiário. O Brasil é um local em que animais ficam circulando. E o que os animais fazem? Eles se atacam e se atracam. Eles fazem sexo, eles são violentos, eles comem, eles fazem essas coisas. Nós somos um país de animais. Mas sabe quem não era um animal? O ciclista que foi morto na frente do parque, ele não era um animal. Ele era uma pessoa produtiva, que são uma das coisas mais raras que uma cultura pode ter em qualquer lugar do mundo. Pessoas produtivas são a matéria-prima mais rara. Esse tipo de gente é disputada a tapa por países de primeiro mundo. E o recado que a sociedade brasileira fala é que esse tipo de gente, pra nós, é descartável. Mas aqueles 2 rapazes na moto, eles não. Nós temos que dar uma segunda chance pra eles. Eles merecem uma segunda chance. Eles merecem que a gente estude as melhores maneiras deles se ressocializarem. Eu acho que não. Eu acho que eles têm que morrer. Eu acho que esses 2 caras, com todo respeito, e a gente tem que parar de ficar fingindo. Eu acho que eles têm que ser mortos. Eu acho que a polícia tem que achar eles. E eu acho que eles não têm que entrar no nosso sistema jurídico pra contar com ampla defesa. Não, eu acho que eles têm que morrer. É um desperdício de dinheiro do Estado brasileiro sustentar 2 caras, pegaram uma moto, saíram das suas casas e decidiram ir na frente de um parque encontrar um ciclista. E aí eles decidiram dar um tiro que levasse ele a óbito e terem a frieza de aguardar o corpo dele cair no chão, pegar o celular, um aparelho, um commodity que todo dia milhões de chineses produzem, um commodity que não vale nada. Isso aqui não é nada, isso aqui é uma casca feita de vidro, metal e silício. Eles resolveram pegar isso, deixar o corpo dele estirado, com ele agonizando, e eles levaram embora pra vender provavelmente pra uma máfia de angolanos que tem no centro de São Paulo, de nigerianos ou de paraguaios, não importa a origem da máfia, mas são essas aí, e eles vão levar embora esse celular. Esse celular vai ser vendido pra um cara lá na gringa.
Coringa, tá? Um celular usado. Esses dois caras, eles fizeram essa transação e eles saíram de casa com esse intuito. Eu acho que eles têm que morrer. Eu tô falando hoje sem estar pistola. Eu acho que a gente precisa começar a falar essas coisas sem estar pistola. Esses dois caras precisam morrer. E se não mortos, se o Estado brasileiro capturar eles, aí sim, nós temos que prender eles por 70 anos. Eles não podem voltar a ver a luz do dia. A gente talvez não precise perder tempo, por exemplo, falando, costura uma bola, eu vou te ensinar um curso profissionalizante. Eu não acho que a gente tem que ensinar um curso profissionalizante pra eles, porque eu não quero que eles tenham uma profissão. Eu não acho que eles têm que ter uma segunda chance, porque o cara não teve uma segunda chance. O celular dele tá tendo agora uma segunda chance. O celular dele vai ser usado por algum angolano, ou nigeriano, ou um paraguaio, ou qualquer outro cara do mundo, porque ele comprou roubado, ou talvez ele vá parar na Feira do Rolo no Rio de Janeiro, onde um cidadão de bem vai adquirir ele, né, de segunda mão. Então o celular dele vai ter uma segunda vida. O ciclista que tava na frente do Parque do Povo, ele não vai ter. Então eu não quero que aqueles caras tenham uma segunda vida. Eu quero que ou eles nunca mais saiam da cadeia, ou que eles sejam mortos pela polícia militar. Eu falo isso sendo membro de um movimento político, eu falo isso sendo fundador de um partido político. E eu acho que nós precisamos falar essas coisas de maneira muito natural. Eu acho que toda vez que aparecer dois tipos de gente, um defensor dos direitos humanos, estudante de direito ou profissional operador do direito, eles adoram dourar pílula, né? Não, veja só. Não, porque a lei não sei o que, vai tomar no cu. Estudante de direito, profissional do direito, vai tomar no seu cu. Eu quero que a opinião do profissional de direito, puxando aqui, não, porque vocês profissionais do direito, relativizando tudo em nome dos princípios imbecis que vocês ouviram de um professor idiota, você é um dos cânceres do Brasil. O Brasil forma pouco engenheiro e ele forma muito advogado. E aí nós temos uma nação que não tem lei nem prédio, porque os advogados são ruins e não temos engenheiros pra fazer os prédios. Nós estamos profundamente desgraçados, mas nós não estamos tão desgraçados quanto aquele ciclista que morreu hoje na frente do Parque do Povo. Porque nós ainda temos chance de respirar, olhar pro lado, olhar pras pessoas que a gente conhece, olhar pras pessoas que a gente gosta e imaginar que a gente pode viver uma outra vida, viver um outro dia. Só que a gente não pode mais imaginar que nós não seremos o próximo cara na frente do Parque do Povo. Portanto, eu acho que é detrimental. Eu acho que é ou eu ou eles. Eu acho que é ou você que tá me vendo ou eles. Portanto, eu acho que aqueles dois bandidos na moto, todos os outros bandidos na moto, eles têm que morrer. E eu acho que o aparato do Estado brasileiro tem que ser utilizado para que a gente mate eles. Eu acho que a gente que comete latrocínio tem que morrer. Eu não acho que nós temos que ter vergonha mais de falar o que eu tô falando aqui. Eu acho que tem que parar de ter medo. Eu acho que eles têm que vir a óbito. Eu acho que todo mundo que comete latrocínio no Brasil tem que morrer. E eu acho que os nossos homens públicos, os nossos formuladores de lei, eles têm que atuar de modo a fazer com que as nossas polícias possam ver um latrocida e mate ele. Ou quando não matá-lo, envie ele para a cadeia e ele seja preso, primeiro de tudo. E dois, que ele nunca mais veja a luz do dia. Que ele fique dentro de uma construção de concreto, sem cor, com a parede mofando, vivendo uma vida absolutamente banal, uma vida que não valeu a pena ser vivida pro resto da sua existência. Porque ele ao menos vai poder respirar, ele pelo menos vai olhar aquela janela pequena e vai imaginar com alguma esperança que o destino dele vai poder ser outro. E vai poder tentar encontrar em Deus uma redenção. Aquele ciclista que tava na frente do parque, não. Aquele ciclista ele não vai poder mais nada. Porque nesse instante ele tá dentro de um caixão, sendo ou velado ou enterrado. Não haverá nenhum tipo de manifestação de jornalistas internacionais por aquele ciclista. Não vai haver absolutamente nenhum tipo de comoção na imprensa por aquele ciclista. Nada. A Marielle vai ser lembrada, porque a Marielle tinha como função social, dentro do grupo político dela, aquilo que todos eles, dentro do grupo político deles, fazem, que é defender bandido. Ah, mas ela enfrentava milicianos. Tudo bem. E o grupo político dela defende traficante. A irmã da Marielle, que é um ser humano muito pequeno. A Aniele é uma pessoa que, novamente, ela não conseguiria escrever um texto direito, ela não consegue fazer contas matemáticas. A Aniele é uma débil mental. O ministério dela já recebeu a dama do tráfico, o ministério dela já recebeu a ONG ligada ao PCC. E a Aniele, eu preciso lembrar, fez parte de um filme que foi bancado pela ONG ligada ao PCC, que teve a participação tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, e ela estava lá defendendo a mesma agenda deles, no momento, eu preciso lembrar, que o PCC e o Comando Vermelho se unem e dão as mãos para fazer lobby junto, provavelmente ao Ministério da Justiça e ao Ministério dela, para que o sistema prisional relaxe. E relaxe para quem? Relaxe para que pessoas como esses dois assaltantes possam ter uma existência digna ali dentro e que tenham uma segunda chance. Segunda chance que eu preciso lembrar, quem não vai ter será aquele ciclista que estava na frente do Parque do Povo e que foi morto por esses dois homens. Ontem, dois ciclistas numa moto também balearam um rapaz no Brooklyn. Esse rapaz teve um pouco mais de sorte que o outro, foi hospitalizado e não morreu. E a polícia está investigando porque a placa da moto é a mesma placa da moto dos assassinos do Vitor. Eu preciso repetir aqui, a gente precisa falar em bom português. Esses dois caras precisam morrer. E o que eu tô propondo não é incivilizado, não é nem um pouco
incivilizado. Até animais têm certa noção de justiça. Animais punem um invasor que gere mal a um bando deles. Se um lobo vem e invade a área de uma alcateia, a alcateia vai morder o lobo e vai ou matá-lo ou vai tocar ele pra fora de lá. Agora, aquele lobo pode ir lá e matar um filhote, ele pode matar alguém, ele pode tentar assumir o comando ali da alcateia. Mas nós, com a nossa mentalidade liberal, com nossos direitos humanos, não, veja só, este bandido tem direitos, tá? Vá lá. Mas nós levamos isso tão a sério. E aí a gente começa a aceitar teorias, vamos colocar aqui, teorias de esquerda, aí na modernidade, na pós-modernidade, né? Não, o bandido tem um ponto, o bandido é um agente revolucionário, o bandido está à margem, ele é um marginal, ele está à margem da norma. Se ele está à margem da norma, ele tem algo de diferente. O bandido é vítima. Esse bandido, ele pode ser um rapaz pardo, negro, né? Então, poxa. E aí nós nos tornamos loucos, porque há uma moto, ela está andando por aí, atirando em pessoas no meio da rua. E eu falar, ou você que tá me assistindo falar, que eles precisam morrer, soa mais, né? Parece que eu tô falando um absurdo, do que falar que eles precisam de direito à ampla defesa e que o Comando Vermelho e o PCC fazem lobby em Brasília pra melhorar os direitos deles. E é polêmica no Brasil a gente não querer que o Estado financie músicas que idolatram o modo de vida desses dois motoqueiros. O modo de vida desses dois motoqueiros assassinos, ele é idealizado por cantores no Brasil. Cantores ouvidos por milhões de jovens burros, que obviamente nunca serão produtivos, e eu preciso colocar aqui, os jovens que ouvem esses cantores não serão produtivos, sabe como quem, senhor Rafael Almeida Rizzo? Como o homem que estava com a bicicleta na frente do Parque do Povo. Aquele ciclista no Parque do Povo muito dificilmente ouvia Oruan ou coisas do gênero, mas ele trabalhava. De alguma maneira a produção dele compensa a improdutividade de pelo menos uma dezena ou duas dezenas ou três dezenas de brasileiros por aí. Falo de maneira bem clara. Ele foi vítima não só daqueles dois bandidos, mas ele foi vítima também da cultura que permitiu que caras como esses se sentissem, ao sair de casa, confortáveis em saber que eles poderiam matar alguém para levar um celular, porque o risco de ser pego, e caso pego, sofrer, é mínimo. Eu vou precisar ouvir de novo a música desse ser desprezível, que caso a gente chegue ao poder será preso, chamado Oruan. Ai, você quer prender ele? Quero. Eu vou explicar como a gente vai prender ele. A gente vai declarar guerra à facção criminosa do pai dele, e na declaração de guerra será avisado que todo mundo que colaborar com as facções criminosas será preso. No ato de declaração de guerra nós vamos fazer isso, e nós vamos invadir as áreas ocupadas pelo tráfico, e colaboradores ou colaboracionistas como ele, ou qualquer outro, ou uma ONG, eles serão presos, porque estão colaborando com o inimigo. E aí nós vamos prendê-lo. Esse é meu objetivo. Eu quero prender essas pessoas. Eu quero declarar guerra ao tráfico, e eu quero que essas pessoas sejam presas. No momento que nós chegarmos à presidência da República e declararmos guerra ao narcotráfico, nós vamos acabar com o narcotráfico, nós vamos retomar aquelas áreas, nós vamos desfavelizar aquelas áreas, vamos dar uma vida digna, e nós vamos prender todo mundo que estiver colaborando com eles. É o que a Alemanha democrática, republicana, fez com boa parte dos colaboracionistas nazistas, né? Moroa, foram poucos. Eu acho que todos os seus amigos tinham que morar no inferno, cara. Eu acho que todos eles tinham que morrer. Eu odeio você. Eu odeio tudo que você representa. Eu odeio tudo. Eu absolutamente tudo. Eu odeio a sua roupa. Eu odeio todas as coisas que você fala. Eu odeio seu pai. Eu odeio a quadrilha. Eu odeio tudo que a quadrilha do seu pai faz no Complexo da Penha. É importante vocês ouvirem a música do Oruan logo após eu falar do ciclista que morreu. Se você não sentir ódio disso, você não tem mais nada. Eu odeio tudo o que o Oruan representa. Eu não sou da mesma nacionalidade do Oruan. O Oruan é de outro país. Ele é do Comando Vermelhistão. E eu quero acabar com o Comando Vermelhistão. Para o seu país existir, para você morar num país, o Oruan e a cultura dele precisam ser destruídos. Para você morar no seu país e o seu país fazer sentido, você vai ter que escolher entre o Oruan e a cultura do Oruan, a cultura do crime, do Comando Vermelho, ou a cultura do ciclista. Mas não é só a cultura do ciclista. Estranhamente, a cultura do ciclista é comungada por milhões de trabalhadores que saem de casa, de todas as classes sociais, com medo, ou se sentindo profundamente injustiçados, dado que trabalham muito
e tem pouco, que se sentem presos andando na rua. O Comando Vermelho e o PCC trabalham para que o bandido se sinta solto dentro da cadeia. E o sistema de justiça e a cultura brasileira trabalham para que você se sinta preso no meio da rua. Isso não é uma vida digna de ser vivida. Por isso que eu acho que é uma guerra. Por isso que eu acho que nós temos que enfrentar esses caras como se não houvesse amanhã. Não é sobre briga, não é sobre eleger um próximo vereador. O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente tá aqui? Ah, estamos fazendo política, não sei o que. Eu não quero fazer política. A política do dia a dia, ela é virtuosa pros homens públicos que exercem ela e tal, mas a grande política no Brasil, ela só tem um caminho. Senão, não vale a pena. Não vale a pena você fazer a política do dia a dia, a boa política do dia a dia. Não vale a pena administrar bem uma cidade, cuidar bem de um hospital, cuidar de uma subprefeitura, ser um grande vereador. Se no fim do dia você vive no país do Oruan, a ideia de comunidade, de pertença, não faz nenhum sentido. Vai embora ou lute uma guerra. O que eu tô falando pra vocês, eu preciso que vocês entendam, é vai embora ou lute uma guerra. Ah, eu vou ganhar dinheiro aqui. Pra quê? Pra ser o ciclista na frente do parque, que tomou um tiro, uma queima-roupa por causa de um celular? Não vale.